Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do sexto ano comigo, professora Ana Isabel, e com o intérprete Danley. E hoje nós vamos falar sobre os tipos de clima. Então, como vocês sabem, nós, seres humanos, somos responsáveis por diversas transformações que ocorrem na natureza, né? E aí, com o clima não é diferente, né? Como a gente estudou já anteriormente, os padrões climáticos de uma região são definidos com base em observações do tempo atmosférico ao longo de 30 anos. Não se deve esquecer, entretanto, dos diversos fatores que produzem os microclimas, ou seja, o aumento das temperaturas médias nos centros urbanos devido à presença de veículos, indústrias, entre outros, afetando diretamente o local. E, com o passar do tempo, ultrapassando os limites regionais e influenciando áreas de longo alcance. Veja, a gente viu nas últimas aulas, a gente vem estudando o clima, né? E vimos que o clima ele é medido ao longo de 30 anos, né? E na última aula a gente viu que nas cidades, o clima ele é mais quente. Por quê? Por conta do asfalto, né? Do asfalto, das construções, e isso vai fazer com que cause, né? Produzam os microclimas. E aí vai aumentar a temperatura em locais da cidade. E aí vem se estudando cada vez mais, né? Relatórios estão sendo feitos e mostrando que o ser humano ele vem alterando cada vez mais com o seu processo de desenvolvimento, principalmente a partir do século XIX, com a atividade industrial, ele vem, a Terra vem aquecendo, né, principalmente por conta da poluição do ar que a gente estudou nas últimas aulas. Essa questão da mudança de clima, ela está bem em evidência agora no Brasil, né? A gente vem vendo cada vez mais nos jornais o frio que se está fazendo aqui na América do Sul, né? Chegando até neve aqui no Brasil, lá na região sul, enquanto que lá no norte, né? Lá no Canadá está tendo super temperaturas, temperaturas muito altas, calor extremo, né? Isso já tem relatórios que comprovam que isso é efeito das alterações climáticas que vêm ocorrendo nos últimos anos, tá? Mas hoje, na nossa aula, nós vamos dar um foco mais específico nos tipos de clima, certo? A gente vai ver como é um pouco das características dos climas que ocorrem no mundo, né? Por que é que aqui no Brasil é mais quente, por exemplo, do que lá na Europa, né? Então a gente vai ver isso agora. Vejam aqui, nós temos aqui planisfério dos climas e nele a gente começa a falar sobre o clima equatorial. O clima equatorial ocorre em áreas situadas nas proximidades da linha do Equador, onde os raios solares atingem o planeta com maior intensidade, provocando mais evaporação e, consequentemente, aumentando a quantidade de chuvas. Nas áreas ou nas regiões dominadas por esse tipo de clima, as temperaturas mantêm elevadas, em torno de 25 graus numa média, né? Durante o ano e as chuvas são abundantes, em média mais de 2.000 milímetros. Esse clima é típico aqui, ó, na zona equatorial, vejam esse clima mais escuro, e é bem típico aqui na nossa região norte do Brasil, onde a gente tem a formação da floresta amazônica, justamente por quê? Porque é um clima quente que vai chover muito e aí permite a formação de florestas, certo? Tanto a floresta aqui, da floresta amazônica aqui no Brasil, como também a floresta do Congo aqui na África. Né? São formações vegetais frutos dessa abundância de chuva. Um outro clima que acontece também aqui no Brasil, né, nessa região mais central, é o clima tropical. Vastas áreas do globo situadas próximos dos trópicos são marcadas pelo clima tropical. Esse tipo de clima apresenta temperaturas médias elevadas, média anual acima de 20 graus, e precipitação pluviométrica menor que a do clima equatorial.
em torno de 1.000 e 2.000 milímetros no litoral. E em terrenos que apresentam maiores altitudes, as temperaturas diminuem a cada 200 metros aproximadamente. A temperatura diminui por volta de 1 grau Celsius. Então, à medida que vai se elevando, né? A gente também já estudou isso, quando vai aumentando a altitude, vai se diminuindo a temperatura. Então, nessas áreas, né, de maior altitude, as chuvas são mais distribuídas durante o ano e esse fenômeno dá origem a um subtipo climático chamado tropical de altitude, que abrange parte do território brasileiro marcada pela presença de serras e planaltos. Vejam aqui essa imagem que é do Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, e a gente tem um exemplo, né, da altitude e da formação também aqui da floresta tropical, né, que nossa floresta tropical é a Mata Atlântica, e é nessas regiões onde a gente, a maioria do território brasileiro está presente esse clima tropical. Um outro clima é um clima temperado, né? Aqui, ó, que está de verde, esse clima temperado que a gente vai ver aqui na América do Norte e aqui na Eurásia, né? Na Europa e na Ásia. Ocorre em áreas situadas entre os dois trópicos e os círculos polares. Nesse tipo de clima, as 4 estações do ano apresentam-se bem demarcadas. Suas temperaturas anuais variam de 8 a 13 graus Celsius e as chuvas ocorrem mais regularmente, variando de 2.000 milímetros no litoral a 600 milímetros no interior do continente. Vejam, diferente do clima equatorial e do clima tropical, o clima temperado ele é um clima mais frio, certo? Vocês já vão ver que ele vai ultrapassar essa zona dos trópicos, né? Ele fica na zona temperada, né? Da zona temperada da Terra, e ele vai ser caracterizado por apresentar as 4 estações bem definidas: verão, primavera, outono e inverno, certo? Aí esse clima temperado ele se divide em clima temperado oceânico, que é influenciado pelas massas de ar oceânica, e o clima temperado continental, que ocorre no interior do continente e tem temperaturas mais altas no verão e invernos mais rigorosos, né? Chegando até presença de neve. Agora a gente vem para o clima subtropical, né? O clima subtropical, ele é um clima intermediário entre o clima tropical e o clima temperado. Ele apresenta temperaturas anuais médias de 15 a 20 graus Celsius e é caracterizado por ter verões quentes. Em alguns meses do ano, no inverno, as temperaturas mínimas são inferiores a 10 graus Celsius. Esse clima subtropical, ele é comum aqui, ó, no sul da América do Sul, né? No fizinho lá no sul do Brasil também, certo? Na região do Rio Grande do Sul e também na Argentina. É um clima mais frio, influenciado pelas massas polares que vêm aqui dos polos, né? Daqui do Polo Sul, no caso. É o clima polar, que é um clima muito rigoroso, que ocasiona temperaturas baixíssimas, né? Ele abrange regiões das terras bem próximas aos polos. Aqui, nas regiões polares, né? A gente tem o clima polar caracterizado por ser um frio intenso, né? A presença de neve ao longo do ano, né? E temperaturas bem abaixo de 0 graus. Outro clima é o clima frio, né? Que ele vai acontecer no norte, tanto no extremo norte, certo? Tanto na América do Norte como na Eurásia, né? Na Europa e na Ásia. Ele é caracterizado por temperaturas médias no decorrer dos meses estão sempre em 10 graus, nos meses mais quentes, né? E no inverno as temperaturas elas são abaixo de 0 graus. A precipitação atmosférica ocorre principalmente sob a forma de neve e que é durante o inverno, tá? Então, esses são os climas mais frios, né? Que nós temos no nosso planeta, né? O clima temperado, o clima subtropical, o clima polar e o clima frio, né? Esses são climas mais frios. E aí a gente tem climas mais quentes, que é o clima semiárido, que ocorre no nosso Nordeste,
certo? E também algumas outras regiões próximas a desertos, como vocês veem aqui na Ásia e também aqui na África, certo? O clima semiárido é caracterizado pela baixa umidade do ar, apresenta índice de precipitação de 250 milímetros a 800 milímetros por ano. Suas temperaturas médias são em torno de 28 graus Celsius, como no interior do Nordeste brasileiro, onde as chuvas são irregulares ao longo do ano, né? O clima semiárido nós estamos conhecemos bastante, né? Que nós estamos no clima semiárido, é um clima quente com a característica da seca, né? De ser bem seco, pouca umidade e chuvas mais distribuídas ao longo do ano, né? Principalmente no inverno, pouquíssima chuva. O clima desértico, que abrange grandes extensões de superfície de terra, principalmente na África e na Ásia, é caracterizado por precipitações inferiores a 200 milímetros por ano e mal distribuídas. Alguns dos desertos mais conhecidos, como Saara, Kalahari na África e o de Colorado no México, na América do Norte, o da Arábia na Ásia e da Austrália na Oceania, são quentes com temperaturas máximas de 50 graus durante o dia. Eu até coloquei essa imagem aqui, é, desse bichinho aqui, que ele levantando as mãos, levantando as patas, no caso, por conta da quentura, né? Ele não consegue deixar as mãos porque é muito quente. São temperaturas com mais de 50 graus Celsius, né? Aqui nos desertos, que acontecem aqui na América do Norte, na África e aqui na Ásia e também aqui na Oceania, certo? Então, tanto o clima semiárido como o clima desértico são climas mais secos. O clima desértico com a característica das temperaturas muito elevadas. Para a gente finalizar, vamos falar de dois fenômenos climáticos que a gente vê muito nas notícias dos jornais, né? Que é o El Niño, né? Que é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico na região do Equador e nas proximidades da costa da América do Sul. E isso altera o comportamento dos ventos em grandes extensões da atmosfera e traz consequências climáticas do mundo todo. Aqui, como vocês podem ver no mapa. Nessa parte laranja, a gente tem o aumento aonde vai acontecer o aumento da temperatura. Vejam que principalmente aqui no Oceano Pacífico, certo? A gente tem o aumento da temperatura. Esses pontinhos aqui, ó, a gente vê que a pesca sensivelmente prejudicada, certo? Se vocês puderem olhar essas imagens no livro de vocês, né, na página 136 e 137, né? E o outro fenômeno é o fenômeno da laninha, né, que significa a menina em espanhol, e é caracterizado por um esfriamento das águas do Pacífico, na mesma região em que o El Niño se manifesta. Seus efeitos atingem vários países, podendo provocar alterações nos regimes de chuva, no comportamento dos ventos e nas médias térmicas. Então, aqui nessa região do Pacífico, onde aquece, quando está mais presente o fenômeno El Niño, na época que tem o fenômeno Laninha, aqui vai estar mais frio, certo? Vocês podem ver mais detalhes, tirar mais dúvidas com o professor de vocês, para não me alongar tanto nessa aula, certo? Então, gente, até a próxima aula. Se cuidem e até mais.